Prosseguindo no estudo da arqueologia do mundo bíblico 2, vamos ao item 23 do material didático. Evidências de José no palácio. Bom, então falando desse palácio encontrado lá na região de Avares, com 12 colunas, esse palácio eles também encontraram uma tumba bem interessante lá, que esse arqueólogo, ele diz que parece ser a tumba de José. E olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Porque essas evidências que ele apresenta, né, ele fala, nós podemos estar diante de uma homenagem que o faraó teria feito a José quando ele morreu. Porque pelo que nós observamos, pelo que a descrição bíblica, José, ele literalmente salvou o Egito da fome. E além de salvar o Egito da fome, ele enriqueceu o faraó. E a descrição bíblica é que o Egito ele foi abençoado pela fidelidade de José a Deus. Então era um homem para ser honrado realmente por este faraó. E um homem a quem o faraó entregava, olha, pode confiar nesse homem porque ele não desvia nada, ele não prepara nenhuma rebelião contra mim. Vamos lembrar que José, quando estava preso, exatamente 2 homens estavam presos, provavelmente porque estariam preparando alguma rebelião, alguma ação contra o faraó, né? Então, a confiança em José deu uma tranquilidade ao faraó, porque pense como um dono de uma empresa que entrega a empresa para uma pessoa e ele percebe que essa pessoa é 100% fiel e, principalmente, essa pessoa abençoa a empresa é abençoada graças à fidelidade daquele homem a Deus. É exatamente o que aconteceu com José, só que em vez de uma empresa, nós estamos tratando de um país, né? O comentário diz, ao redor do palácio foi encontrada também uma tumba piramidal em homenagem a este oficial, que assim recebeu um funeral de grande honra. Aí está aí essa ilustração extraída desse documentário, Padrões de Evidência. Bom, vamos lembrar que pirâmide não era algo bom, pelo menos lá no Egito Antigo. Mas como foi uma homenagem feita pelo faraó, o faraó não tinha essa noção do certo e do errado como nós temos hoje, né? Mas vamos lembrar que a pirâmide, ela era a habitação de uma divindade egípcia, e essa divindade era a serpente. Então a pirâmide não é uma boa homenagem, mas é o faraó que está fazendo, né? Não tinha como os israelitas, vamos dizer, influenciar. Não aceitamos que você faça isso com José, mas está aí a ilustração que ele fez dessa tumba para esse alto oficial que não era egípcio, mas que se tornou uma autoridade no Egito. Essa é uma informação da arqueologia. E eu estou dizendo para vocês, essa informação bate com a informação bíblica, tá ok? Por quê? Isso aconteceu mais ou menos na época do faraó, próximo de 1800, 1750, 1800 foi quando José mais ou menos teria assumido o poder em números redondos, teria se tornado governador do Egito, tá ok? Então, essa tumba é mais ou menos dessa época. O comentário prossegue. Dentro da tumba piramidal tem uma estátua em homenagem ao morto, ou seja, construiu essa tumba e fez uma estátua. Essa estátua descreve alguém ruivo, com cabelo em forma de cogumelo e com a pele amarela, que é como os egípcios descrevem os habitantes de Canaã. Sempre lembrando, tudo isso aqui é identificação da arqueologia. Então nós estamos pegando o que a arqueologia diz e comparando com a Bíblia. Então esse arqueólogo diz, os habitantes de Canaã, da Síria, eles tinham umas características parecidas, né? Os egípcios descreviam eles exatamente assim, ruivos, com cabelo em forma de cogumelo e com a pele amarela, ok? E tem uma ilustração mais abaixo, também tirado desse documentário Padrões de Evidência, em que ele reconstruiu aquela estátua. A estátua, claro, está velha, perdeu muito desse colorido,
mas ele reconstruiu essa estátua descrevendo esse moço. Agora, olha que interessante, essa reconstrução artística, ela é baseada no rosto que eles encontraram lá. Ou seja, nós podemos estar diante do rosto de José. A Bíblia, ela reprova qualquer imagem de escultura. A igreja cristã, ela não faz de jeito nenhum. Uma das coisas que nós criticamos muito a igreja católica na história é que ela fez aderiu a essa prática, de imagem de escultura, identificando mesmo que fossem homens santos. Os homens são santos, mas eles não devem ser reverenciados. Mas aqui quem construiu foi o faraó, Tá bom? Então, interessante que esse rosto que eles reconstruíram artisticamente a partir daquela imagem, sendo esse homem José, é muito provável que seja José. Nós veremos até pela túnica que ele está usando, se você observar, é muito provável que ele continuasse usando aquela túnica colorida que Jacó lhe deu. Então observe que na imagem ele está com uma túnica colorida, ok? Então nós podemos estar diante do rosto de José sendo homenageado, pelo faraó. Eu botei aí abaixo, olha, figura, homenageado na tumba piramidal, um ruivo com a pele amarela. E a fonte, claro, extraída desse documentário Padrões de Evidência. O comentário prossegue. Essa estátua está coberta com uma túnica colorida, lembrando a figura de José e a túnica que recebera de seu pai. Então é uma quantidade assim de evidências que eu considero muito interessante. E eu acredito, irmãos, que nós estamos vivendo um período que vai se cumprir a palavra do profeta Isaías, quando Deus prometeu que ele tiraria o véu das nações. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui para vocês. O que significa isso? Deus tirar o véu das nações. Está lá em Isaías 25, versículo 7. Se vocês quiserem abrir aí para ler. Que diz: e destruirá nesse monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Essa é uma profecia de Isaías sobre o futuro. Tudo indica que está descrito aqui o momento em que Jesus se manifesta para livrar Israel das nações que estão aliadas ao anticristo. Mas além dessa batalha física que deve acontecer, eu acredito também em uma batalha doutrinária, que isso a igreja está sofrendo. Nós estamos observando, Israel está sofrendo hoje. Hoje Israel, ele é atacado por um tipo de espiritismo judaico, que é chamado de racidismo, tá ok? Então, eu acredito que Deus, em algum momento, ele vai mostrar diversas coisas às nações. Como nós estamos vendo nesse documento, nesse estudo de arqueologia, eu acredito que chegará um momento em que os arqueólogos, os historiadores falarão: olha, realmente nós encontramos aqui nações que parecem descrever o período que a Bíblia diz antes do dilúvio. E realmente está aqui, olha, Pepe II seria o último faraó do Egito, Naram-Sin, seu filho Sarkar-Sarne, seriam os últimos governadores da Mesopotâmia. Realmente haviam duas civilizações, como a Bíblia descreve. Ou seja, eles vão chegar a uma conclusão de que a Bíblia está certa. Assim como vai acontecer também em relação ao universo. Hoje, eu digo que a única teoria que existe da origem do universo é a teoria bíblica do criacionismo, porque hoje a ciência ela não tem nada a falar sobre a origem do universo. Lembrando que o Big Bang ele não é uma teoria sobre a origem do universo. A teoria sobre a origem do universo que a ciência diz é aquela teoria chamada multiverso, que o Steve Hawking, 10 dias antes de morrer, ele falou para a ciência esquecer essa teoria, porque ela está errada. Ela não tem como ser provada. Então, se o Steve Hawking falou, ou seja, morreu a única opção que a ciência tinha para falar sobre a origem do universo.
Então, voltando aqui ao caso de José, quando nós encontramos essas evidências, eu acredito que essas evidências vão aumentando, até que chegará a um ponto que a ciência terá que se render à verdade, que a Bíblia está descrevendo a história e que ela é um documento válido e, claro, é um documento que foi inspirado de maneira especial, não é um livro comum. Então, essa daqui é uma evidência que eu considero muito interessante. Eu coloquei uma outra figura, tirada também desse documentário, em que também está descrito, homenageado na tumba piramidal, vestido com uma túnica colorida. O comentário diz, esse arqueólogo, David Hall, diz que é a única homenagem prestada a um semita em toda a terra do Egito. E acredita que esta é uma estátua que o faraó teria feito após a morte de José. Ou seja, esse arqueólogo, ele acredita que esteja tratando-se de José. Eu falei num ponto para vocês, há algum tempo atrás, que esse arqueólogo também, nesse documentário, ele diz que os arqueólogos procuram os israelitas no Egito e dizem que não encontram nada sobre Israel no Egito. Aí ele diz, eles procuram na época errada. Eles procuram lá no século XIII, 1250 mais ou menos, e ele disse, se procurar lá no século XV, século XVI, XVII, você encontra vasto material de semitas vivendo no Egito. Inclusive, vamos dizer, os semitas fariam parte desse governo, ou eles lideravam esse governo que liderou o Egito por um bom tempo. O comentário prossegue. Essa estátua tinha o dobro do tamanho normal de um homem, o que indica que era uma estátua em homenagem a alguém bem importante. Aí depois eu coloquei aí a figura onde vocês conseguem ver a estátua, e eles fizeram uma reconstrução artística, claro, né? E um homem ali em pé. Então ele diz, no Egito, quando você coloca uma tumba de um tamanho assim bem grande, é realmente para destacar a importância dessa pessoa, né? O comentário prossegue. Um dos egiptólogos mais respeitados na atualidade, o Dr. Charles Allen, também acredita que se trata de José ou de um semita que tenha alcançado no Egito o mesmo respeito e admiração que José. Então, como eu coloquei para vocês naquele ponto anterior que me foi perguntado, provavelmente depois de José, os seus filhos assumiram o governo do Egito. A sequência que a história diz, né, que os Hicsos governaram o Egito próximo de 1800, 1750 até 1550, esse período, ele é bem provável que os filhos de José tenham se destacado. Criados na ciência egípcia como moços especiais, os irmãos de José continuaram trabalhando na criação de animais. Talvez seus filhos tenham estudado também, porém, o mais provável é que os filhos de José tenham tido esse destaque especial. Então, poderia ser de José ou de um filho de José, Manassés ou Efraim. Nós ficamos aqui no campo da possibilidade, ok? Mas você encontrar uma possibilidade, uma evidência dessa, se tratando da mesma época que a Bíblia diz que Israel estava no Egito, encontrar um homem com uma túnica colorida, você vai pensar quem em primeiro lugar? Você vai pensar em José. Então são detalhes que a Bíblia coloca que nós só podemos pensar no seguinte, isso é dirigido por Deus. Deus querendo deixar um testemunho para nós, ele já exatamente fez esses detalhes, né, para que nós pudéssemos hoje, essa tumba sendo encontrada, nós temos mais uma evidência de que realmente estamos tratando da história bíblica. O comentário prossegue.
Quando essa tumba foi encontrada, não haviam ossos. Tudo havia sido tirado do túmulo. Alguns apontam para ladrões de túmulos, mas ladrões não levam ossos. Provavelmente estamos diante da tumba de José, que ficou vazia, sem ossos, porque os israelitas os levaram. Está lá em Gênesis 50, 25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E em Êxodo 13, 19, quando eles vão partir do Egito, diz: e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Então é interessante você encontrar uma tumba, ok? Que também não tem ossos. Lembrando que essa atitude de José, ela se tornou um símbolo da ressurreição de Jesus. José, ele foi um símbolo, um tipo de Jesus em muitos casos, tá bom? José foi preso com 2 homens, Jesus também foi preso com 2 homens na cruz. Dos 2 que foram presos com José, um morreu e o outro viveu. Os 2 que foram presos com Jesus, um morreu e outro viveu. José foi vendido por seu irmão Judá por moedas de prata. Jesus foi vendido por Judas, né? Um judeu, por moedas de prata. E os ossos de José não ficaram no Egito. E também o corpo de Jesus não ficou nesse mundo. Lembrando que o Egito é um símbolo do mundo. Então são símbolos interessantes que nós temos aí uma evidência de que está se tratando de José, e uma importante evidência de que nós estamos tratando do livro sagrado, que além da mensagem espiritual que ele traz, ele também é um documento para a história da humanidade. Nós já encontramos na história outros momentos em que fica clara essa evidência, ok? Quando a Bíblia falava de cidades como Babilônia, Nínive, de 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 2.600 anos atrás, e os historiadores e os arqueólogos diziam: isso aí é fábula, essas cidades nunca existiram, e depois a arqueologia encontrou. Então esses aí são alguns exemplos, e esse aqui é mais um exemplo para mostrar que realmente nós estamos tratando da palavra de Deus, não estamos tratando de um livro comum, como está sendo pregado aí pelo liberalismo teológico que está dominando o meio acadêmico. Mas eu falo sempre para vocês, tomem cuidado, porque o liberalismo teológico ele é para matar a fé cristã. Engraçado que tem alguns que seguem a doutrina liberal e criticam o liberalismo teológico. Por quê? Porque existem níveis de liberalismo teológico. Existe o liberal teológico extremista, que é aquele que não acredita em milagre, não acredita nem que Jesus ressuscitou, ok? Não acredita que Jesus nasceu de uma virgem, tá bom? Esse é o liberal extremista. E existe o liberal moderado. As igrejas reformadas, as igrejas protestantes, por via de regra, eles são todos liberais moderados. E existem alguns liberais extremistas. O liberalismo ele foi criado nas igrejas protestantes. Então, o que é o liberalismo moderado? Ele acredita na ressurreição de Jesus, acredita em milagre, acredita no nascimento virginal de Jesus, mas ele não acredita na Bíblia como um documento. Ele diz que a Bíblia é um documento produzido próximo de 600 a.C. Vamos lembrar que Moisés viveu lá em 1500, 1400 a.C. Eles dizem que Moisés não escreveu nada. Ele diz que foi tudo escrito próximo de 600 a.C. e que foi um plágio, uma cópia de lendas pagãs. Isso é um absurdo. Isso acaba com toda a autoridade bíblica e logo acaba com a nossa fé. Então, esses liberais moderados, eles são mais perigosos do que o extremista, porque o extremista, você olha para ele e sabe, esquece, isso daí
profeta de Baal mesmo, como diz na Assembleia de Deus, né? Então, mas o moderado muitas pessoas ouvem pensando que está ouvindo um cristão, quando na verdade ele está trabalhando para destruir a fé, né? E pelos dias que nós estamos vivendo, está realmente trabalhando, preparando o mundo para o anticristo, né? Porque se você disser que a Bíblia foi produzida em 600 a.C., então o anticristo vai dizer, olha, para os judeus, que lei é essa que vocês seguem, que ela é resultado de uma lenda criada em 600 a.C. Esse monoteísmo é uma lenda. E isso é pregado por alguns judeus, como o judeu Israel Finkelstein, que escreveu o livro A Bíblia Não Tinha Razão. Então isso é divulgado hoje. Uma das principais autoridades religiosas de Israel, me esqueço agora, é um rabino, que ele dá entrevista nesse documentário, Padrões de Evidência, e ele diz o seguinte lá na entrevista, olha, eu sigo a linha de Israel Finkelstein, eu acredito que o êxodo não aconteceu, a Páscoa não aconteceu, nada disso aconteceu. O repórter, ele fala assim, mas então a religião não perde o sentido? Ele dá de ombro, ele faz assim, né? Como que diz? Não tem importância, né? Então, e é interessante que o nome desse rabino, quando nós colocamos, né, os números do nome dele, aparece lá 666. Então, esse trabalho de desacreditar a Bíblia, né, que foi criado pelas igrejas protestantes, as igrejas protestantes que criaram o liberalismo teológico, isso aí é para acabar com a fé cristã e preparar o caminho do anticristo, não tem dúvida. E claro que o anticristo vai querer desacreditar a Bíblia. A igreja cristã não estará mais aqui na terra, vão ficar essas igrejas que defendem o liberalismo teológico, que eles dizem também que eles vão passar pela grande tribulação, né? Então a Bíblia vai estar desacreditada, como já está desacreditada por eles. O anticristo vai bater palma para eles. Então esse documentário é interessante porque são cientistas sérios que mostram que a Bíblia ela é sim um documentário, um documento importante. Ela é o documento da história da humanidade.